Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria que eu venho a essa casa, né? E trago um abraço fraterno dos irmãos do Fabiano de Cristo. Bom, nós vamos conversar hoje sobre o valor do trabalho. No nosso livro, o Livro dos Espíritos, né? Nós temos na parte terceira, um livro que é dividido em 3 partes, né? Na parte terceira nós temos das leis morais. E entre elas nós temos, por exemplo, a lei divina ou natural, a lei de adoração, a lei do trabalho, que é a terceira a ser comentada. Porém, a visão que nós vamos dar hoje, o enfoque que nós vamos dar hoje, está, claro, em união com tudo que os espíritos amigos nos trouxeram, né, sobre o dever do trabalho, a importância, a necessidade do trabalho que todos nós temos, até como uma obrigação de vida, e não só nesse plano, como em qualquer outro, né? Mas também eu quero chamar a atenção para a importância daquele, deixa eu me arrumar aqui, que também é um remédio, também é um bálsamo, também é terapêutico para as nossas dores, angústias, decepções, enfim. Segundo o nosso Livro dos Espíritos, nós temos assim, na questão 674, é perguntado: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E eles nos respondem: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Né? Porque é aquela história, como diz a minha mãe, no tempo dela só se comia estrogonofe em festa. Refrigerante não existia, mas o que se aproximava de um refrigerante era também ou nas festas, né? Ou num aniversário, alguma comemoração. E olhe lá para quem podia, nos almoços, quem sabe, de domingo, onde a família inteira se reunia. Hoje em dia, a gente diz assim: o dinheiro não dá para nada, mas todo mundo tem em casa seu leite condensado para fazer sobremesas o dia e a hora que bem entender, não vai esperar uma festa para poder comer um brigadeiro. Todo mundo, ou aqueles que ainda gostam, tem refrigerante em suas geladeiras, tem guloseimas, chocolate. Hoje chocolate para nós é uma coisa natural, para qualquer momento. Porém, eu ainda me recordo pouco da minha infância em que praticamente nós comíamos o chocolate na Páscoa. Fora isso, era por algum presente, algum dengo de madrinha, de tia que vinha fazer uma visita, que trazia, né, como um presentinho para adoçar. Então, como eles dizem, né, a gente vai querendo e vai aumentando
o nosso conforto, as nossas vontades, os nossos gostos. E aí a gente começa a trabalhar mais, para ganhar mais, para poder adquirir mais. Tudo bem se nós estamos dando conta do recado, né? Não tem problema nenhum, cada um curta e cumpra com as suas tarefas de trabalho da maneira que melhor achar e puder. Porém, dentro dos aprendizados e das leis morais, o trabalho, por ser uma consequência da sua natureza corpórea ao homem, é expiação e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Então, aqui, só nessa resposta da questão 676, nós já temos várias mensagens. A primeira delas é quando eles falam, é da nossa natureza, nós precisamos do trabalho. Até porque, sem ele, não construiríamos a nossa própria morada, como os nossos antepassados ou nós mesmos em outras vivências longínquas fizemos um dia, né? Porque durante muito tempo o homem construiu cabanas, casas de madeira, mas de troncos que ele mesmo cortava nas matas, nos terrenos grandes, né? Cheios de árvores. E ali se construía, se fazia. O homem foi criando o próprio trabalho pela necessidade natural de se proteger da chuva, do frio, dos animais e assim sucessivamente. O trabalho nasce naturalmente com o homem, porque ele serve como meio de conquista, meio de aprendizado e ocupação edificante, porque ele mexe também com a nossa inteligência, porque ninguém consegue efetuar ou executar qualquer atividade se não usar da sua inteligência, do seu conhecimento sobre aquele trabalho a executar, seja ele braçal, físico ou intelectual. E é muito interessante, meus irmãos, então, nós percebermos o quanto de potencial nós temos e que muitas vezes deixamos de usufruir, deixamos de construir, porque não acreditamos em nós mesmos e nas capacidades que temos. Em segundo lugar, é muito interessante quando ele diz assim: sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância. E aí, eu vou puxar uma coisinha delicada que a nossa sociedade tem passado, né? Que é o trabalho executado pelo ser humano com responsabilidade, assumindo a sua própria vida.
hoje em dia, tem muitas famílias que estão deixando essa responsabilidade cada dia para mais tarde. A gente, quando estuda, e não precisa ser unicamente sobre a doutrina, sobre os espíritas mais antigos, ou até, se alguém, quiser ir observar a vida de Jesus, o Cristo, ele trabalhou desde cedo com o pai na sua marcenaria, na sua carpintaria, E só aos 33 anos, aos 30 anos é que ele sai e começa a sua vida de pregação e tal. Quer dizer, quando ele foi liberado, de certa forma, naquele tempo, das suas responsabilidades com a casa dos pais. Então, nós temos, infelizmente, hoje, famílias que não dão responsabilidades aos filhos. Claro que eu não estou falando em trabalho infantil, não é isso, tá? Nós estamos falando em responsabilidades. A criança, o adolescente numa casa, ele pode ter muitas funções, desde começar a levar o seu próprio prato, pelo menos até a pia, se não tiver idade ainda para lavá-lo, como também deixar a sua roupa suja no cesto correto, como também arrumar a sua própria cama. Isso são pequenas tarefas que vão dando responsabilidade ao ser humano e utilidade. Porque muitas vezes nós achamos que estamos fazendo um grande favor. Não, meus filhos não fazem nada. A única obrigação deles é estudar. E aí a gente pensa que está dando maior força para o filho, para a filha, Quando na verdade, e muitas vezes, nós estamos dando a eles um atestado de inutilidade ou de melhoramento apenas intelectual, sem a visão do servir. Porque o trabalho, ele sempre vai servir a algo e a alguém. E servir é a nossa função primeira, para o nosso próprio aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento e para o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual. Então, nós precisamos perceber que aqueles que não veem o valor da contribuição através do seu esforço, seja ele qual for, começa a ficar infantilizado. Ou seja, é aquelas pessoas que a gente diz, fulano ou fulana não cresceu, não tem responsabilidade para nada. A gente pede para fazer isso, nunca faz, nunca entrega o trabalho da escola no dia certo, está sempre atrasado, está sempre esperando que a mãe, o pai venham acordar, porque não lembra. Antigamente a gente botava um despertador, com aquela música muito boazinha, que estremecia a gente na hora do despertar. Agora eles têm até o celular, que fica ali do lado, que pode acordar com a melodia que desejar. Mas ainda assim, muitos ainda têm a dependência de que alguém os desperte para as suas obrigações. Claro que tudo é compatível com a idade e a capacidade de cada um, mas nós precisamos e devemos
sempre nos lembrarmos da necessidade desse aprendizado, dessa lei não da Maureen, não do Obreiros, mas lei moral, leis que foram escritas em nós mesmos, em nosso pensamento, leis divinas que nos fazem ir adiante, às vezes sem ao menos saber como será que eu vou fazer isso? Aí vem aquela ideia que a gente não sabe de onde. Eu tive uma ideia brilhante. Teve, mas não sei se foi bem você, mas tudo bem. Que a ideia brilhante veio, ela veio. Porque senão não se criaria a roda, e da roda não se criariam as bicicletas, e das bicicletas os carros, e daí para diante, não é? Tudo são ideias, vontades de criar. E quanto mais a gente exercita essa vontade, mais a nossa mente se ocupa desse trabalho, desse pensamento. Quem diga até, né, que mente vazia ou ociosa é oficina de quem ainda não viu a luz, né? Então, assim, tem uma história do Chico que eu acho muito interessante. Me desculpem porque agora eu não lembro o nome do livrinho que eu li, mas ele fala de várias vivências do Chico, uma pessoa que conviveu com ele e tal. E ele conta que muitas vezes, quando ele estava na casa e olhava para a rua e via aquela montoeira de pessoas, né, esperando para adentrar a casa espírita e querendo falar com ele e tal, diz que às vezes ele dizia lá de trás, pá, e todo mundo dizia, paz, Chico, e ele dizia, pá, mas ninguém entendia. Ele queria dizer pá mesmo, pá, amiga da enxada, aquela que a gente usava para construir tantas coisas, desde um pequeno jardim na nossa casa, até a própria casa. Pá, ou seja, trabalho. Se as pessoas se ocupassem, muitas não estariam ali, adoecidas, necessitando de uma palavra. Não que ele se negasse a dá-las, mas ele sempre falava da importância que o trabalho tem em nossas vidas. E esse trabalho também não está unicamente direcionado à nossa profissão, mas é o trabalho que nós fizemos mediante as nossas condições. É o trabalho daquele que chega na casa espírita e passa a vassoura. É o trabalho daquele que leva um alimento a um necessitado. É o trabalho daquele que limpa as nossas ruas e nos deixa um ambiente higiênico para que possamos ter uma saúde melhor. É o trabalho daquele que senta e escuta a dor de um irmão. É o trabalho daquele que lê para aquele que não tem os olhos abertos para a leitura. Então, existem tantas formas de trabalhar e de servir, e essa serventia nos faz ver que não estamos sozinhos, que o mundo gira num movimento único
de dar e de receber, e que nós, servindo de acordo com as nossas possibilidades, estaremos ao mesmo tempo recebendo o salário daquela atividade. Se for de amor, receberemos o salário de amor. Então, além de tudo isso, nós precisamos ver que nenhum de nós, neste planeta ou em outras dimensões, pode se sentir inútil. Poder, até podemos, mas não deveríamos jamais nos sentir inúteis. Seria necessário lembrar, por exemplo, de Jerônimo, Jerônimo, né? O gigante deitado. Final de sua vida corpórea, ele só tinha a voz. E ainda assim, carregado sobre uma cama, ele ia e pregava, e falava, e servia. Quando tantos de nós, com todos os membros em funcionamento, a voz, a escuta, a visão, perfeitamente em bom estado, achamos que não temos mais utilidades, que nada mais podemos fazer, principalmente aqueles que começam a chegar em idades, ora chamada de avançadas, porque agora a gente já nem mais sabe quanto que é a idade avançada, né? Quando eu era menina, era os 60, já era velho, ainda bem que agora não é mais, né? A gente ainda se sente jovem, firme. Jovem a gente sabe que não é, mas o espírito está ali, né? Então, quem sabe lá 90, 100 venha a ser a longa idade, mas ainda assim, aqueles que muito vivem, muito têm a nos ensinar. E cabe a nós servir àqueles que podem nos servir com o seu conhecimento. Ou seja, vó, me conta uma história da sua vida. Vô, como era no seu tempo de escola? Biso, o que o senhor fez quando era criança? E a gente aprende tanto com eles, tanto. E a gente mostra a importância que eles ainda têm em nossas vidas. E quanto de ensinamento eles ainda podem nos trazer. E ao mesmo tempo, estamos servindo com amor a alguém que quer, de alguma forma, trabalhar e se sentir útil, como todos nós desejamos. Não podemos criar o sentido de inutilidade, nem para as nossas crianças, adolescentes ou jovens, impedindo-os de perceber o valor de cada gesto, de cada contribuição com o seu próprio esforço. Como também não podemos gerar inutilidade para aqueles mais vividos, achando e acreditando que nada mais eles podem fazer para contribuir com as nossas vidas, com a nossa casa, com o nosso lar, enfim. Todos nós, como explica a lei do trabalho, temos sim condições de qualquer coisa
fazer para contribuir com o meio aonde estamos colocados. Se não puder varrer a casa, passe um paninho na mesa. Se não puder lavar a louça, guarde pelo menos aquelas que já estão secas. Enfim, há tanto que nós podemos fazer, e essa ocupação, esse sentir-se preparado, pronto para executar, seja o que for, ocupa a nossa mente, ocupa nosso coração, nos preenche, eliminando assim vazios que por muitas vezes tentam nos ocupar, seja física ou mental ou psicologicamente falando. Porque quanto menos nos colocamos à disposição do trabalho, mais nos deixamos à disposição da paralisia, da não iniciativa. Quanto menos eu faço, menos eu tenho vontade de fazer. E aí, muitas vezes, nós vamos fazer o quê? Ir em busca de medicamentos que nos tragam essa vontade de volta. Nada contra, muito pelo contrário. Se nos é necessário, temos que consultar os médicos e tomar as devidas providências para cada um e para seu organismo físico. Mas também há o organismo espiritual, que também precisa de tratamento, de auxílio, de apoio e de trabalho. Quando nós começamos a executar tarefas das quais, sem nenhuma segunda intenção, começam a nos retribuir com eflúvios de alegria, de gratidão, de paz, de harmonia, nós começamos a querer fazer mais e mais, e os espaços vazios vão se deixando preencher. É importante lembrarmos que tudo que nos ocupa, sem exagero, porque também o exagero do ócio nos faz mal, como o exagero da atividade também. Tudo é necessário ter o bom senso, como também nos explicou Kardec e a doutrina. Para tudo há que se ter bom senso. A hora para tudo. A hora de descansar, a hora de trabalhar, a hora de brincar, a hora de divertir, enfim. Às vezes a gente consegue juntar muitos deles, né? O trabalho, às vezes ele vira uma diversão, ele vira um prazer. Às vezes a gente consegue fazer aquele momento que às vezes poderia ser tedioso, um momento de alegria, né? Eu não sei aqui vocês, mas eu trabalhei 20 anos numa casa em que quando a gente ia fazer a pintura da casa, tinha que lavar, nós tínhamos muros que ficavam muito cheios de limo, então tinha que lavar tudo, tirar, limpar para depois poder pintar. E no final tudo virava festa. Aquele fim de semana que a gente tinha que acordar cedo de novo, que era para ir lá para a casa espírita para fazer a limpeza,
Eram dias ótimos em que a gente comia pão com qualquer coisa, ou cada um levava alguma coisa, até refrigerante aparecia, né? Mas eram momentos que viravam momentos de muita alegria e prazer. Porque o trabalho, ele faz isso. Servir nos preenche. Então, a gente tem que estar sempre antenado. Acho que isso não é nem mais gíria do tempo de hoje, né? Mas, enfim, ligado. Por quê? Porque acontece que às vezes a gente entra naquele ciclo de hoje eu estou cansada, hoje eu não vou arrumar o armário, amanhã eu não vou lavar a roupa, eu não vou lá na casa espírita porque hoje eu estou muito cansada, eu não vou lá visitar minha amiga doente porque eu também não estou muito legal. E aí a gente vai entrando no ciclo vicioso do não quero, não posso, não consigo, não tenho vontade. E são nos primeiros nãos que nós precisamos acordar e dizer sim, eu posso. E se achar sozinho, ore, lembre-se de que sempre há alguém ao seu lado, alguém à frente para lhe mostrar o caminho, alguém ao lado para lhe dar apoio, alguém atrás para lhe proteger. E se ainda assim tiver difícil, existem, não só na doutrina espírita, mas até em outras entidades, socorro, auxílio, porque faz parte da humildade que existe em nós ter o direito e o dever de pedir auxílio. Isso diminui a nossa arrogância e aumenta a nossa visão de que somos aprendizes e que todo aprendiz necessita de alguém que lhe mostre o caminho. Se hoje eu mostro o caminho a alguém, esse é porque alguém já me mostrou este mesmo caminho. Isso é também trabalho. Isso também nos edifica. O trabalho nos fortalece e nos cura, desde que encontremos aquele ao qual nós estamos possibilitados para executar. E que peço para que nós não nos deixemos cair na desilusão e acreditar que somos impotentes de prestar qualquer que seja um trabalho para nós e para o nosso próximo. Porque essa é a primeira função de todos nós, principalmente nesse plano de aperfeiçoamento, de melhoramento, de burilamento de nossas almas. Então, que arreguecemos as mangas, nos demos as mãos, dividamos as pás, as enxadas e que caminhemos sem medo para a conquista da paz, da alegria
da harmonia que o trabalho pode nos trazer. Minha gratidão a todos, obrigada por me darem a oportunidade de aprender mais um pouquinho. E que a fé não nos falte e o amor de Cristo esteja sempre com todos nós. Obrigada a todos.